Amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal Trabalhista Legal. Hoje o assunto é sério, profundo e de extrema importância para todos aqueles que aguardam uma definição clara sobre a revisão da vida toda. Muitas pessoas têm me perguntado, afinal, para onde vai a revisão depois do julgamento da ADI 2111? Qual a relação dessa ADI com o tema 1102? Existe mesmo possibilidade de novos embargos? O direito acabou de vez ou ainda há esperança? Pois bem, eu quero conversar com vocês de forma bem clara, objetiva e ao mesmo tempo aprofundada, para que não reste nenhuma dúvida. E quero também que você fique até o final, porque vou te mostrar por que a luta ainda não terminou e quais são os caminhos possíveis daqui em diante. Amigos, antes de continuar essa explicação tão importante sobre a revisão da vida toda, eu quero pedir uma ajuda especial para você que está me acompanhando agora. Se você quer nos ajudar, deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso fortalece muito o nosso canal Trabalhista Legal e faz com que essa informação chegue a mais aposentados e trabalhadores em todo o Brasil. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque aqui eu estou sempre trazendo as novidades em primeira mão sobre aposentadoria, precatórios, direitos do trabalhador e tudo que mexe com a sua vida financeira. E olha, eu quero muito a sua participação. Comenta aqui embaixo. Eu acredito! Se você acredita que a revisão da vida toda ainda vai ser reconhecida para todos ou se o STF vai acabar limitando esse direito. A sua opinião é fundamental, porque a nossa luta é coletiva, é uma corrente de informação. E se puder, compartilha esse vídeo nos grupos da família, com seus amigos aposentados, porque muita gente ainda não sabe diferenciar a ADI 2111 do tema 1102 e acaba se confundindo. Vamos espalhar a verdade e fortalecer a nossa comunidade trabalhista legal. Antes de mais nada, eu preciso chamar sua atenção para algo fundamental. Quando falamos de decisões do Supremo Tribunal Federal, não basta ouvir manchetes ou resumos apressados. É preciso analisar cada detalhe, compreender cada movimentação, entender a diferença entre uma ação direta de inconstitucionalidade, como a ADI 2111 e um tema de repercussão geral, como o tema 1102. Esses processos têm naturezas diferentes, objetivos distintos e produzem efeitos que não podem ser confundidos. E é justamente essa confusão que tem feito muitos aposentados acreditarem que tudo acabou, quando na verdade não é bem assim. Então, se você é aposentado, pensionista, advogado ou simplesmente alguém interessado em justiça social, fique comigo, porque esse vídeo é praticamente uma aula sobre a situação atual da revisão da vida toda. Vamos começar esclarecendo. A ADI 2111 foi proposta lá atrás, ainda em 1999, para discutir a constitucionalidade da regra de transição criada pela Lei 9.876/99. Essa lei trouxe uma mudança importante. Antes dela, o cálculo das aposentadorias levava em conta os 36 últimos salários de contribuição. Com a nova lei, o cálculo passou a considerar todo o histórico de contribuições desde julho de 1994, com uma regra de transição para quem já contribuía antes dessa data. O que se discutia na ADI era se essa regra de transição era constitucional ou não. Pois bem, o STF levou anos e anos para julgar essa ADI e, finalmente, no fim de 2023 e início de 2024, avançou em embargos de declaração que trataram da modulação dos efeitos. E o que significa essa modulação? Significa que os ministros limitaram os impactos da decisão, dizendo, por exemplo, que os valores recebidos de boa-fé não precisariam ser devolvidos, que os aposentados não seriam obrigados a pagar honorários sucumbenciais ao INSS e que custas processuais não seriam cobradas. Ou seja, a decisão da ADI 2111 foi muito mais de contenção de danos do que de reconhecimento de direitos. Ela serviu para dizer o que não precisava ser feito, mas não trouxe efetivamente a garantia de recebimento da revisão para quem busca justiça. E é aqui que entra a grande confusão. Muitas pessoas ouviram falar da ADI 2111 e acharam que a revisão da vida toda tinha acabado. Mas não!
porque a revisão propriamente dita não se resolve na ADI, mas sim no tema 1102, que trata exatamente do direito do aposentado de optar pela regra mais favorável. O tema 1.102 já foi julgado no mérito em dezembro de 2022 e, naquele momento, a decisão foi favorável aos aposentados. O Supremo confirmou que o segurado pode sim escolher a regra que lhe dá o benefício mais vantajoso, incluindo todo o período contributivo, mesmo antes de julho de 1994. Essa vitória histórica foi celebrada em todo o país, mas logo depois começaram as manobras processuais para tentar limitar seus efeitos. E aí voltamos à pergunta: seria possível ainda um quarto embargo de declaração na ADI 2111? Tecnicamente, sim. Processualmente, a CNTM ou outra entidade poderia apresentar novos embargos. Mas na prática, esses embargos só serviriam para questionar a última decisão, não o mérito da ação. Embargos de declaração não são uma nova chance de rediscutir tudo, mas apenas de apontar omissões, contradições, erros materiais ou obscuridades. Então, para que um quarto embargo fosse aceito e tivesse algum efeito, seria necessário encontrar algum ponto específico da decisão anterior que não foi tratado. E sejamos francos, isso seria de pouco impacto, quase nada mudaria para os aposentados. Portanto, não dá para depositar grandes esperanças em mais embargos na ADI. O que realmente importa agora é o tema 1.102. E aqui a coisa fica interessante. O ministro Edson Fachin tem sido uma voz constante a favor dos aposentados nesse tema. Ele já votou pela aplicação da revisão e deixou claro que defende a tese. O ministro André Mendonça também trouxe uma posição peculiar. Para ele, a ADI 2111 não deve interferir na revisão da vida toda, porque são ações diferentes. Na prática, ele reconhece que o julgamento da ADI não pode servir para inviabilizar a revisão. Essa distinção é essencial porque mostra que nem todos os ministros estão alinhados em querer barrar o direito dos aposentados. Já outros, como Barroso, tentaram acelerar o julgamento antes da mudança na presidência do STF, o que deixa claro que existe uma disputa de forças nos bastidores. E é justamente nesse ponto que entra a questão da presidência do Supremo. Em breve, o ministro Edson Fachin assumirá a presidência e ele tem um histórico de decisões mais favoráveis aos segurados e aposentados. Isso significa que, com a revisão do tema 1102 ainda pendente, podemos ter um cenário mais positivo quando o assunto voltar à pauta. O papel da ministra Carmen Lúcia também é fundamental, porque ela pediu vista e pode segurar o processo até que haja um ambiente mais favorável à análise definitiva. Isso mostra que a luta não acabou, que ainda há caminhos dentro do próprio Supremo. Agora, eu quero trazer aqui uma reflexão. Quando olhamos para a ADI 2111, o que vemos é uma decisão de contenção de danos. Mas quando olhamos para o tema 1102, vemos uma decisão de mérito já tomada e que ainda não foi revertida. Então a pergunta é: como reverter algo que já foi decidido em favor dos aposentados, apenas julgando de forma diferente no tema 1102? E isso ainda não aconteceu. Logo, a revisão da vida toda continua viva, não está encerrada, e cabe a nós seguir pressionando, acompanhando e lutando. E mais, não podemos esquecer da possibilidade da via legislativa. Se o Supremo insistir em limitar o direito apenas para quem já entrou com ação, ou se tentar modular de forma muito restritiva, o Congresso Nacional pode intervir e aprovar uma lei garantindo a revisão para todos. Isso não é fantasia, não é invenção. É perfeitamente possível dentro do processo legislativo brasileiro. Já vimos outros direitos previdenciários serem reconhecidos por lei após disputas judiciais. Então, o plano B existe e precisa ser considerado como uma alternativa concreta. Eu sei que muitos estão desanimados, cansados de tanta demora, de tantas idas e vindas, de tantos recursos e embargos, mas eu quero reforçar aqui: a luta não acabou. Assim como num jogo de futebol, o jogo só termina quando o juiz apita. No caso da revisão da vida toda, o apito final só vai soar quando houver trânsito em julgado no tema 1102. Até lá,
Tudo está em disputa. E é por isso que não podemos baixar a guarda. Precisamos continuar atentos, firmes e com esperança. E quero aproveitar para fazer um pedido. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você realmente se importa com esse assunto. Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Isso é fundamental para que a nossa comunidade continue crescendo e para que mais aposentados tenham acesso a informações claras e corretas. E comenta aqui embaixo, você acha que a revisão da vida toda ainda tem chance? Você acredita que o Supremo pode garantir esse direito? Eu quero muito saber a sua opinião, porque ela é parte dessa construção coletiva. Voltando ao ponto central, precisamos entender que a ADI 2111 e o tema 11102 não são a mesma coisa. A ADI discutiu a regra de transição, já o tema 11102 discute a escolha da regra mais vantajosa pelo segurado. Essa diferença é crucial. A decisão na ADI foi importante para evitar prejuízos maiores, mas não definiu o mérito da revisão. O mérito já foi definido no tema 1102 e foi a favor dos aposentados. Agora, o que está em jogo é se o Supremo vai manter essa posição ou se vai tentar limitar os efeitos. Essa é a grande batalha. E dentro dessa batalha, nós temos aliados importantes como o ministro Fachin e também temos ministros que parecem compreender a necessidade de justiça, como André Mendonça, que fez a distinção entre a ADI e o tema. Mas temos também forças contrárias, ministros alinhados ao governo ou a uma visão mais restritiva. O esforço do Barroso em julgar a ADI antes da posse do Fachin mostra como essa disputa é intensa. Mas nós, do lado de cá, não podemos nos desanimar. E se não bastasse a via judicial, temos ainda a via política. Eu volto a repetir, se o STF tentar fechar as portas para os aposentados, o Congresso pode abrir uma janela. Já existe movimento nesse sentido, já existem parlamentares dispostos a discutir essa questão e se houver pressão popular, se houver mobilização, nada impede que a revisão seja garantida por lei. Isso seria, inclusive, uma solução mais ampla, beneficiando todos os segurados, inclusive aqueles que não entraram com ação. E aqui entra um ponto fundamental. Não podemos lutar apenas pelos que já têm processo. Precisamos pensar em todos os aposentados, inclusive os que nem sabem do direito que possuem. A revisão é um direito de justiça porque reconhece todo o esforço contributivo do trabalhador ao longo da vida. Ninguém merece ser prejudicado por uma regra de transição injusta, portanto, a luta é por todos, não apenas por alguns. Eu sei que o caminho é longo e que a incerteza causa angústia, mas é justamente nesses momentos que precisamos de clareza, de informação e de união. Eu estou aqui para trazer essas informações, para esclarecer cada detalhe e para caminhar junto com vocês. E reafirmo, a revisão da vida toda não acabou. Ainda temos muitas cartas para jogar. Ainda temos o tema 11102, ainda temos a via legislativa, ainda temos ministros favoráveis, ainda temos a mobilização da sociedade. Nada está perdido. Para encerrar, eu quero deixar uma mensagem de esperança e ao mesmo tempo de realismo. Não adianta criar falsas ilusões, mas também não adianta decretar o fim de algo que ainda não terminou. A luta continua e nós estaremos aqui, lado a lado, acompanhando cada passo. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, porque quanto mais gente estiver bem informada, mais forte será a nossa voz. E lembre-se, juntos nós somos mais fortes. Que Deus abençoe a todos e até a próxima!